mereceu. E o ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova. Cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Olá pessoal, olá irmãos, sejam muito bem-vindos a uma nova celebração, mais um dia de celebrar e cultuar ao nosso Deus. Agradeço a todos aqueles que têm participado, aqueles também que têm assistido aos nossos cultos, mesmo que não ao vivo. Bom, primeiro eu quero fazer uma palavra aqui em nome do Conselho. Um novo capítulo se começa, né? No último culto a gente teve uma celebração maravilhosa, tivemos a oportunidade de fazer a ceia juntos com várias pessoas e também fazermos uma homenagem, um momento de gratidão a Deus, primeiramente, é lógico, mas a vida do pastor Alê, da Lorena, do Davi e por tudo o que Deus fez na vida deles e que nos abençoou. Bom, agora a gente começa um novo capítulo, né? O nosso pastor Alê se vai, mas Deus é muito gracioso e quando a gente
recebeu notícia dessa transição, lógico que nossos corações ficaram apertados, o medo veio, né? Porque a gente realmente é muito... a gente não acredita, né, que muitas vezes que a igreja não pertence a nós, né? Mas Deus providenciou todas as coisas e Ele nos trouxe o pastor Leandro, o pastor Lê, né? O pastor Lê, a gente teve um contato no começo desse processo todo e Deus foi encaminhando as coisas de maneira maravilhosa. A gente está muito feliz que agora a gente começa um novo capítulo, a Igreja da Vila começa um novo capítulo sendo historiados pelo pastor Lê. Ele já foi apresentado várias vezes, né? Acho que não vem ao caso aqui eu fazer de novo essa apresentação, mas oficialmente, a partir agora de janeiro, ele será nosso pastor. E é com muita alegria que a gente recebe você, viu, Lê? Agradecemos muito a Deus. Você já tem sido bênção para nós, as oportunidades que a gente teve de te ouvir pregar, nas participações, nas reuniões, no planejamento, no seu coração. A gente vê um coração missionário, um coração evangelista, humilde, cuidadoso e cativo ao Senhor. Tenho certeza que vai ser bênção. Mas ele não vem sozinho, lógico. Ele vem com a Fernanda, sua esposa, e seus 3 filhos, né? A Laura, o João e o Levi, né? E logo que a gente começou nas conversas nossas com o Conselho e com o Lê, a gente sempre disse que a primeira coisa que a gente deseja é que a Igreja da Vila seja bênção para ele e para a família dele, desculpa. E é isso que a gente quer de coração, que nós sejamos bênção para vocês, para você, Fernanda, para você, Laura, para você, João e Levi, né? Que a gente seja bênção na vida de vocês e vocês sejam bênção nas nossas vidas, no nosso convívio. A Igreja da Vila começa um novo capítulo e agora com vocês junto da gente. E a gente agradece muito a Deus e roga a Ele que Ele os use para nos abençoar, para que a gente seja relevante, para que a gente faça a diferença de fato na vida das pessoas que Deus colocar à nossa frente, na vida do nosso bairro, o bairro que Deus escolheu para a gente trabalhar. Esse é o nosso desejo de coração e nossa oração para que nós todos, como igreja, sejamos instrumentos dEle. E que a gente sempre lembre, né, que o dono da Igreja da Vila não somos nós, né? É Deus. E Deus tem cuidado a cada dia de todos nós e mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas e não diferente, é o Senhor da nossa igreja. Bom, para começar nosso culto dando continuidade, na verdade, né? Eu gostaria de ler um texto. Ele está lá em Efésios, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 1 a 7. Efésios, capítulo 4, 1 a 7. Se você quiser pegar a sua Bíblia, fica à vontade. Eu vou fazer a leitura. O texto diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a gente pede pela sua igreja. E nesse caso a gente pede pela sua igreja aqui reunida, em que nós demos o nome de Igreja da Vila Guilherme. Foi o Senhor que colocou no coração daqueles que começaram esse trabalho e daqueles que foram adentrando nesse trabalho, para que nós nos reuníssemos nesse local com essas pessoas, ó Senhor, e nós pedimos a tua oração, para que o Senhor sempre esteja conosco, na verdade o Senhor sempre estará, mas para que a gente nunca perca de vista que sempre o Senhor estará conosco, e que o Senhor é o total dono e Senhor dessa igreja, Senhor. Nos leve para onde o Senhor quer nos levar, ó Senhor. Nos ajude a aprender a viver juntos como é a Tua palavra, Senhor. Muitas vezes nossos corações egoístas acham que podemos ser os donos da história, os donos das nossas vidas, que podemos viver sozinhos e mesmo assim manter uma espiritualidade. Isso não é verdade, Senhor. Isso é um engodo
que muitas vezes é colocado nos nossos corações, oriundo do pecado, oriundo de outras coisas, para nos desviar, Senhor, daquilo que o Senhor nos chama, que é para viver juntos, conviver, suportar uns aos outros, porque primeiro que é só a tua vontade, e segundo, porque certamente será muito mais fácil ou menos difícil a gente viver junto com os irmãos, com aqueles que professam a mesma fé, daqueles que amam o mesmo Deus, que é o único Deus, o Senhor. E o Senhor é o único Deus da Igreja da Vila, o Senhor. Nos conduza os nossos passos, abençoe a vida do pastor Lê, para que ele nos conduza orientado pelo Senhor, como já tem acontecido. Abençoe a sua família, Fernanda, a Laura, o João, o Levi, o Senhor, para que nós sejamos bênção na vida deles, ó Pai. Que nós, como igreja, sejamos importantes, instrumentos seus na vida desses irmãos. E que eles sejam bênção na vida de todos nós. E que a gente aprenda a viver com olho e admiração no Criador, Senhor, que é o Senhor, e não na criatura que somos nós, ó Deus. Essa é a nossa oração. Abençoe esse novo ciclo da nossa igreja, Senhor. Abençoe o Ale, a Lorena, o Davi, que já se foram para outro lugar para abençoar outras pessoas. E nos abençoe agora na continuidade do nosso trabalho, ó Deus. Que sejamos bênção na vida desse bairro, na vida daquelas pessoas que o Senhor vai colocar na nossa frente. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. O restante vive este momento.
Olá, tudo bem com vocês, Vila Gui? Como foram as festas de fim de ano? Gostaram? Eu espero que sim. Antes de mais nada, as professoras da Vila Gui desejam um ótimo 2021 e que Deus nos ajude a agradecer todo dia o seu imenso amor por nós neste ano. E falando em 2021 ainda, vocês sabem que o pastor Alê, a tia Lorena e o Davi continuam esse trabalho lindo que é levar a boa notícia, mas agora em uma outra igreja. Eu sei que a gente fica com o coração apertado porque a gente vai ficar com muita saudade deles, não é verdade? Mas tem uma coisa bacana para te falar. Nós pertencemos ao mesmo reino, a gente faz parte da mesma família, então eles sempre estarão com a gente. E na Bíblia, que é o livro onde Deus fala com a gente, lá em Efésios 2, nos versículos 19 e 20, diz que nós somos o mesmo povo, a gente faz parte da mesma família e que cada um de nós somos um tijolinho e que Jesus é o chão, que é a base da nossa casa. Então, Ele sempre vai nos sustentar de pé. Essa casa nunca vai cair, porque Jesus é a nossa rocha. E eu tenho uma notícia mais bacana ainda para falar para vocês. Nós recebemos de braços abertos o pastor Leandro, mas ele gosta de ser chamado como Lê.
e a tia Fernanda, que é a sua esposa, e os seus filhos, a Laura, o João e o Levi. Que alegria! A gente faz parte da mesma família também e do mesmo reino, a família de Deus. E eles continuarão a levar essa boa notícia. Agora a gente está tudo junto e misturado, né? Porque a gente tem esse mesmo objetivo, que é falar de Jesus e seu amor. Espalhar para todo mundo essa boa notícia, que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, mas Ele voltou a viver, Ele limpou todos os nossos pecados e a gente vai morar com Ele eternamente. Eita, boa notícia que a gente vai continuar esse ano de 2021 espalhando por aí. Esse mês nós vamos falar da Igreja da Vila, a nossa igreja, a Vila. Uma igreja que entende a importância de conviver. Mas o que quer dizer conviver? Eu dei uma pesquisada e conviver é viver junto, ter intimidade. A convivência é uma familiaridade, é uma reunião de pessoas que vivem em harmonia. Harmonia, galerinha, é quando a gente tem o mesmo jeito de pensar, um comportamento parecido com a outra pessoa, sabe? E aqui eu tô falando dos nossos amigos da Igreja da Vila. E a gente entende que conviver é uma ordem de Deus para nós como igreja. Ai, 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 é muito difícil, tia Carla. Essa é a má notícia. Sabe por que é muito difícil? Pela nossa condição de pecadores. Pois é, nós temos a tendência de pensar em nós mesmos, sabe? E a dificuldade de ver o outro, olhar e enxergar e prestar atenção no outro que convive com a gente. Por isso que fica tão difícil se conviver. Mas nós não somos igreja se não estivermos unidos, juntos pelo mesmo objetivo. Pois é, por sermos pecadores, né, a gente tem muita dificuldade de fazer o que é correto. Então esse viver com o outro nos ajuda a ficar mais forte, mais sabido e a saborear a graça de Deus em nossas vidas, sabe? Apesar de estarmos distantes fisicamente por causa desse vírus bem chato, né? Isso não muda nada o nosso coração. Então, o caminhar lado a lado ajuda o outro nos momentos felizes ou nos momentos de tristeza ou em momentos normais também, né? Por que não, né? E essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus transforma a gente com esse conviver e ajuda a gente a enxergar o outro, a amar o outro, assim como Jesus Cristo fez. Por isso, nós somos conhecidos como cristãos. E vale a pena lembrar aqui que a gente não deve desistir, sabe, crianças? A gente deve lutar por isso. A cada dia, esse caminhar lado a lado faz com que cada tijolinho que nós somos, né? A gente vai ficando cada vez mais fortes e crescendo cada vez mais, né? E que aonde a gente estiver, a gente tem essa capacidade, né? De construir, né? De construir a igreja de Deus, né? De fazer parte do mesmo reino. E sendo que Jesus é o nosso sustento, a nossa base. Vamos levar essa boa notícia? Vamos falar do amor de Deus para o vizinho, para o primo, para a prima, para algum parente, né?
para que eles possam ser esse tijolinho que está faltando no reino de Deus, na casa de Deus. Vamos trazer eles para nossa casa. Vamos? Bora lá? Né? Então, em oração, peça para Deus sabedoria para falar do amor dele para essas pessoas e que ele nos ajude a conviver com os nossos amigos e amigas. Beijos com muitas saudades. Tchau, tchau. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem vocês eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Mas em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer, pra lhe oferecer, oh, 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 pra lhe oferecer. Olá, meu amigo, tudo bem, minha amiga? Como vocês estão? Como vocês passaram de ano novo? Como vocês passaram nessa virada de ano? E começando o ano de 2021, e nós estamos aqui como igreja, reunidos nesse comecinho do ano de 2021 para conversar um pouquinho sobre algo profundo que Deus tem para falar no nosso coração. Como é bom a gente poder se reunir, mesmo que virtualmente, mesmo que você esteja aí na sua casa, no seu cantinho, com a sua família, talvez no melhor momento para você, mas o importante é que nós estamos prestando, nós estamos entregando o nosso culto para o nosso Senhor Jesus. E isso é o mais importante nesse momento. E poder fazer isso juntos, nós como comunidade, como igreja, é a coisa mais maravilhosa que nós temos como presente na Igreja da Vila. Esse ciclo para nós, para a minha família, é algo muito significativo. Como eu já disse para alguns de vocês, nós sonhamos muito por esse dia. Nós sonhamos em estar aqui. Nós viemos de Campinas para São Paulo e nós tínhamos algo no nosso coração, que Deus estava fazendo novas todas as coisas nas nossas vidas e que Deus estaria fazendo uma grande obra na nossa vida como família, mas na vida da Igreja da Vila. E é um privilégio para nós poder estar juntos com vocês a partir de então. Então que esse ano seja um ano repleto de bênçãos sem medidas do Senhor
para mim, para minha família, para você, para a sua família, para a nossa igreja. Porque eu sei que Deus quer nos abençoar e quer falar muito, mas muito ao nosso coração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse tempo e a gente fazer uma oração pedindo a presença de Deus para isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós já cantamos, nós já ouvimos canções e refletimos sobre a sua letra, nós já oramos com o presbítero Luciano, nós já ouvimos um pouquinho do Vila Gui contando uma história tão bonita com a tia Carla e agora nós queremos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Vamos orar? Vamos pedir a presença dele para a gente poder fazer isso? Senhor Jesus, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito, porque é um privilégio muito grande nós estarmos aqui. Senhor, muito obrigado por poder juntarmos, poder nos reunirmos, mesmo nessa forma tão diferente, onde cada um está na sua casa, a nossa igreja espalhada por essa cidade, mas nós juntos estamos cultuando ao Senhor, celebrando o Teu nome, festejando ao Senhor. O nosso culto é uma celebração a quem o Senhor é e uma celebração àquilo que o Senhor fez conosco. A gente quer agradecer muito pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos igreja, de sermos a igreja da Vila. E a gente quer agradecer por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor vai fazer. Por isso, nós te pedimos, Senhor, venha com a Tua presença aqui, nesse momento, e fale profundamente ao nosso coração. Nós pedimos que nós queremos ouvir Tua voz. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos passando por um tempo difícil. Eu sei, são tempos nebulosos, nós não estamos entendendo muito bem o que está acontecendo, qual é o nosso contexto. Nós passamos um tempo de instabilidade, de medo, de insegurança, nós estamos vivendo essa pandemia, uma segunda onda iminente, a gente não sabe o que vai acontecer agora com os casos, né, de contágio, de morte, pós-Réveillon, pós-festas de final de ano. A gente ainda está nessa dança do sai ou não sai a vacina e a imunização definitiva de todos os brasileiros. Nós estamos nesses tempos incertos, nesses momentos de pandemia. E somado a isso, a Igreja Presbiteriana da Vila Guilherme, conhecido como a Igreja da Vila, nós passamos por uma fase muito delicada também. Nós passamos por uma transição na sua liderança e nós passamos por uma transição no meio da pandemia e ainda num momento onde nós não podemos estar juntos pessoalmente, presencialmente. Mas tudo isso, meus queridos, me faz pensar e me faz refletir em algo que eu quero compartilhar com vocês durante todo esse mês de janeiro. Algo que Deus colocou no meu coração. Em tempos como esse, em tempos como nós estamos vivendo agora, onde o convívio está restrito, a possibilidade de nos vermos pessoalmente está restrita, nós somos desafiados a pensar e repensar o que significa ser igreja. O que significa ser igreja? E ainda mais, qual é a nossa missão? Qual é a nossa essência? O que significa ser a igreja da Vila? Deus nos chamou para ser uma igreja, mas quais são os nossos princípios, os nossos valores, quais são os nossos pilares, a base daquilo que nos sustenta, que nós não podemos abrir mão? Você já parou para pensar nisso? Eu queria desafiar você a estar conosco nesse mês de janeiro, pensando um pouquinho nessa essência da igreja. O que significa ser a igreja da Vila, diante daquilo que Deus nos chamou para ser? E hoje eu queria convidar você a refletir um pouquinho nessa primeira mensagem dessa série chamada A Vila. E a primeira mensagem, ela tem como título uma igreja que entende a importância do conviver. Pensar em conviver não é fácil. Nós acabamos de escutar uma música linda que fala um pouquinho sobre isso. Nós brasileiros, eu não sei se você tem essa impressão, mas nós brasileiros nós somos conhecidos mundialmente
pela forma como nós nos relacionamos. O brasileiro é conhecido como aquela pessoa calorosa, o brasileiro gosta do abraço, o brasileiro gosta do cumprimento, o brasileiro gosta do toque, o brasileiro gosta da festa, o brasileiro gosta de sentar ao redor da mesa, o brasileiro gosta de estar junto com pessoas, o brasileiro gosta de sentir pessoas. Nós somos conhecidos por isso, nós não sabemos lidar com a solidão. Nós temos dificuldades de lidar com a ausência de pessoas no nosso dia a dia. Estar isolado, estar sozinho não é algo com o qual nós sabemos lidar. Você já observou isso? Esse ano de 2020, para muita gente, nós vamos conversando agora no finalzinho desse ano, começo do ano de 2021, muita gente disse o seguinte, que a pandemia ela veio nos ensinar muito, muito. E uma das coisas que a pandemia mais ressaltou no coração, na vida das pessoas, é que nós não sabemos ficar sozinhos. Nós não queremos ficar sozinhos. Mas, gente, presta atenção, o convívio não é fácil, não. Quando nós começamos a conviver com pessoas e pessoas que são diferentes da gente, nós começamos a entrar em choques. Os princípios e os valores começam a ficar em choque, porque os meus princípios e os seus princípios podem ser diferentes. As culturas familiares, a minha família funciona de um jeito, a sua família funciona de outro jeito, e isso pode começar a entrar em choque quando nós começamos a conviver. O convívio pode deixar as nossas personalidades aparentemente diferentes, serem mais evidentes. O convívio vai fazer as nossas diferenças virem à tona. E à medida que a gente vai convivendo, essas coisas vão se tornando dificuldades, desafios, eu prefiro dizer assim. Essa música que nós ouvimos agora, essa música do Paulo Nazaré, é uma música que eu gosto muito porque ela tem uma letra muito profunda. É um poema lindo. Ela diz assim: eu me conheço mais olhando para você. E eu vou descobrindo quem eu sou. Quando eu olho para você, eu vou descobrindo quem eu sou. E aí eu penso, e agora, o que você vê? O que você vê em mim? O que você me diz de mim? O que eu não reconheço sem você? Eu não me enxergo bem. Sozinho eu não me enxergo bem. Eu não sei quem eu sou. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, eu não consigo me enxergar quem eu sou na minha essência. Pois não há bom proveito aqui nesses dias, quando o coração anda distante, triste, frio, sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim e descubro o que tenho de melhor para lhe oferecer. Eu gosto muito quando Paulo resume essa canção nesse refrão e fala: em você eu tenho o que falta em mim e eu descubro o que eu tenho de melhor para te oferecer. Mas isso só é possível quando nós aprendemos a conviver uns com os outros. E é difícil. É difícil conviver com aquela pessoa do trabalho que você não tem intimidade, com aquela pessoa que chegou agora na sua vizinhança, aquela pessoa que você não conhece. É difícil conviver com aquele que é diferente de você. É muito difícil. O grande problema aqui, meus queridos, é que nós somos individualistas demais para ver a vida dessa maneira. Nós olhamos a vida pela ótica do nós mesmos. Nós olhamos a vida pela ótica da minha vida, do meu querer, do meu jeito, ao invés de olhar a vida olhando para você ou olhando para o outro, como Paulo quis dizer nessa música. Nós não conseguimos ver a importância que existe no outro para fazer a minha vida ser diferente. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos pessoas egoístas, individualistas. Nós pensamos em nós mesmos, nós somos egocêntricos. E uma coisa que aconteceu comigo e com você, por causa do pecado, por causa da desconexão com Deus, lá no Éden, o que aconteceu comigo e com você é que nós nos tornamos pessoas alienadas. O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada é uma pessoa desconectada. Uma pessoa alienada é uma pessoa que não está em conexão, que não está fluindo que não está em comunhão, que não está nessa convivência que nos leva a melhorar e ser melhor. Nós nos tornamos alienados de Deus, por exemplo. Nós andamos no mundo sem Deus, nós
nós estamos aqui vivendo como se Deus não existisse. Alguns de nós, nesse universo, nesse planeta Terra, vive como se Deus nunca existisse, nunca tivesse existido. Mas também nós somos alienados uns dos outros. Eu não sei se você para pensar isso no seu dia. Existem coisas no nosso dia que já não nos incomoda mais, porque nós nos alienamos uns dos outros. Nós resolvemos matar as pessoas emocionalmente no nosso coração, quando nós dizemos, eu não quero mais me relacionar com você, você é diferente de mim, então fique no seu canto, eu fico no meu. Nós fazemos escolhas, nós eliminamos pessoas, nós riscamos da nossa lista de relacionamentos e de convivência. Preste atenção o que nós fazemos, nós nos alienamos. Nós optamos por ficar sozinhos, nós escolhemos ficar sozinhos, nós nos isolamos, mesmo antes da pandemia, porque nós somos assim. Uma das grandes lições do ano de 2020 com a pandemia do Covid-19 foi perceber que nós não conseguimos viver alienados. Nós somos dependentes uns dos outros. Mesmo nós optando por estarmos individualistamente só, nós não conseguimos viver sozinhos nesse mundo. Você já imaginou chegar num hospital e não tiver médicos para te atender? Ou os enfermeiros para cuidar de você? Você já imaginou o que a gente faria sem os engenheiros, os arquitetos? Sem os professores para ensinar as nossas crianças, nos ensinar na faculdade? Você já imaginou o que seria de nós sem o pessoal que faz a limpeza da nossa cidade? Esses dias eu parei para prestar atenção o quanto de lixo a gente acumula dentro de um apartamento durante uma semana. E como seria difícil se a gente não tivesse alguém, uma logística de que esse lixo fosse retirado do meu apartamento para ir para algum lugar. É desesperador isso. Já imaginou como seria a nossa vida sem os motoristas, sem a logística do trânsito? Como seria a nossa vida sem essas pessoas que nos levam, que nos trazem, sem as pessoas que estão escondidas nos bastidores, operacionalizando toda a malha de transporte público da nossa cidade? Nós precisamos uns dos outros. Essa é uma realidade muito forte. Deus, na sua imensa sabedoria, Ele fez o ser humano, e lá no Jardim do Éden ele já olha para Adão e já diz para Adão, não é bom que o ser humano, que o homem viva só. E para isso, Deus criou não somente um homem, Deus criou uma humanidade, Deus criou uma comunidade. Desde o começo de todas as coisas, Deus colocou o homem para viver em comunidade. E assim Deus fez um povo, e esse povo se tornou a igreja dele. A igreja é a criação de Deus que nos leva a entender que nós não somos feitos para viver alienados, nem sozinhos, mas nós somos feitos, criados para vivermos juntos, convivendo uns com os outros e vivendo essa beleza da criação de Deus quando nós estamos conectados com o outro e não alienados de todos. Isso é o que Deus criou. Mas, sabe o que eu tenho visto ultimamente? Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que são cristãs, que são crentes em Jesus, que aceitaram a verdade do Evangelho em seu coração, que vivem a partir dela porque optaram a viver pelos princípios e valores do reino de Deus, mas que não precisam, não querem saber de igreja. Deixa eu viver minha espiritualidade do meu jeito. É como a gente chegar para uma pessoa que não quer mais ir na igreja e perguntar para ela, falar assim, mas e como que você vai fazer com tudo que você sabe a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus fala no nosso coração? E a pessoa olha para a gente e fala assim, não, a minha vida espiritual está ótima, a minha vida com Deus está ótima, eu só não quero saber da igreja. Eu não sei se você já teve alguém próximo de você que já disse isso. Geralmente essas pessoas, ou elas passaram por algum problema com a igreja, se frustraram, se decepcionaram, isso é totalmente compreensível, porque isso pode acontecer. Nós somos seres humanos, cheios de falhas, mesmo dentro da igreja. Ou essas pessoas estiveram próximas de alguém que passou por isso na igreja, ou talvez essas pessoas ouviram da mídia ou de pessoas
essa máscara que pintaram da igreja dizendo que nós somos uma coisa que nós não somos. E aí isso põe algo no meu coração. Isso põe algo na minha mente. Isso me incomoda. Porque isso, no mínimo, nos leva a pensar o que é ser igreja, então? Se Deus não quer que nós vivamos alienados de Deus, do outro, do ser humano, do próximo, do diferente, o que quer dizer ser igreja? Qual é a essência do que nós somos? Qual é a essência daquilo que Deus nos chamou para ser como povo, como família, como igreja? Essa série de mensagens, ela vem te convidar a olhar para o que Paulo escreveu para as igrejas a respeito disso. Hoje, em particular, eu quero convidar você a olhar para o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E o que ele disse para aquela igreja sobre a essência de quem nós somos como povo, como igreja. E como isso faz diferença na nossa vida. Deus não nos quer alienados. Deus nos quer convivendo uns com os outros. E esse texto tem muito a dizer ao meu e ao seu coração sobre isso. Olha só, esse texto se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Se você puder, acompanhe a gente aí na leitura desse texto. Olha o que Paulo diz para aquela igreja, que preciosidade essa palavra de Paulo para aquela igreja. Ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Esse trechinho que nós acabamos de ler, ele faz parte de um capítulo lindo. Existem alguns teólogos lá do comecinho dos primeiros séculos que falam que a carta de Paulo à igreja de Éfeso é o tesouro, é a coroa de todos os seus escritos para as igrejas. E dizem que essa carta, esse capítulo, o capítulo 2 da carta de Efésios, é a joia mais preciosa da coroa dos escritos de Paulo. Por quê? Porque esse capítulo 2 ele vem recheado de muitas verdades, muita coisa que nós poderíamos gastar muito tempo aqui para entender, estudar, mas eu queria enfatizar esse pedacinho que nós lemos. Mas esse pedacinho ele começa com uma palavra muito importante. Esse pedacinho começa com a palavra portanto. Quando um trechinho começa com essa palavra, portanto, concluindo, quer dizer que Paulo está fazendo a conclusão a partir de algo que ele já falou. Então, para a gente entender onde ele quer chegar, qual é a linha de raciocínio que ele está construindo, nós precisamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Para a gente entender isso, basta você rolar o dedo aí na sua Bíblia e ir até o versículo 11, porque na verdade a ideia de Paulo foi construída a partir de respondendo 3 perguntas. Do versículo 11 ao versículo 12, do versículo 13 ao versículo 18 e do versículo 18 ao versículo 22, que é o que acabamos de ler. Do versículo 11 ao versículo 12, Paulo está usando esses versículos para responder para aquela igreja, para lembrar aquela igreja, para informar novamente aquela igreja quem nós éramos antes de recebermos a graça e o amor de Jesus. Olha o que ele fala. Ele diz assim no versículo 11 e 12, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, vocês estavam separados do povo de Deus. Vocês não pertenciam a essa família de Deus. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é um grande retrato de quem nós éramos antes de Jesus. Nós éramos alienados de Deus e alienados do outro. Como eu sei disso? Olha só o que ele fala. Essas palavras descrevem um pouco a forma como alguém que está longe de Deus vive. Ele usa palavras fortes aqui.
Paulo usa palavras fortes como naquela época, antes de vocês conhecerem o Evangelho, conhecerem a Jesus Cristo, vocês estavam separados, vocês estavam apartados, vocês não estavam juntos, não faziam parte, não pertenciam a essa comunidade, a esse povo. Sem Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, nós vivíamos estrangeiros quanto à aliança e às promessas de Deus. É como se tudo que Deus prometeu não fizesse parte da minha e da sua vida. Essas promessas não eram para nós, essa aliança, o compromisso com Deus era com o seu povo e não era comigo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra gentio se refere a todo aquele que não é judeu, que não faz parte do povo de Deus. Então, estar longe, estar como um estrangeiro à aliança, é aquele que não faz parte daquilo que Deus prometeu, se comprometeu com esse povo. E ele fala, sabe como nós andávamos? Sem esperança. Porque o que nos dá esperança é a promessa, o que nos dá esperança é o compromisso de Deus, o que nos dá esperança é a aliança que Deus faz conosco. Mas tem uma frase, um termo aqui que Paulo usa para nos descrever que é muito forte, porque ele fala assim, sabe como vocês eram? Sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus no mundo é muito forte. Ela é exatamente a tradução do que significa a palavra ímpio na Bíblia. Eu não sei se você já ouviu isso antes, mas ímpio na Bíblia quer dizer aquela pessoa que vive, que decidiu viver e vive como se Deus não fizesse parte da sua vida, como se Deus não existisse. Ímpio é aquele que vive a sua vida a parte de Deus. Existem muitas pessoas que até se dizem crer em Deus, confiar nele, até fazem uma oração de vez em quando, ou têm algum tipo de espiritualidade, mas vivem a sua vida alienado da verdadeira espiritualidade, alienado do verdadeiro convívio com Deus. Essa expressão é forte. Antes de Jesus, nós vivíamos por nós mesmos. Nós vivíamos pelo nosso coração. É por isso que Paulo olha para aquele pessoal e lembra eles, sabe como vocês eram? Vocês viviam a vida de vocês vazios, sem esperança, sem Deus no mundo. Eu não sei você, mas eu consigo parar e olhar para a minha vida e lembrar de como era o meu coração, a minha vida antes do Evangelho de Jesus, antes da essência do amor de Deus, transformar quem eu sou por dentro e transformar quem eu sou por fora. Eu me lembro do quanto era vazio, do quanto era triste, do quanto os meus objetivos, os meus propósitos eram egoístas, eram egocêntricos, eram voltados para o meu prazer, para o meu sucesso, para aquilo que eu podia adquirir, aquilo que eu podia conquistar, aquilo que eu podia ter. Eu pensava em mim, eu não pensava no outro. Eu pensava, mesmo quando eu pensava no outro, no fundo, eu estava pensando no outro porque eu queria satisfazer o meu ego. Mas quando o Evangelho de Jesus entra na nossa vida, ele transforma tudo isso, ele traz esperança onde não tem esperança, ele preenche todo o vazio. Paulo está tentando olhar para aquela igreja e dizer, sabe o que vocês eram? Vocês eram pessoas ímpias, vocês eram pessoas sem Deus, vocês viviam a vida dessa forma. Quem tomava as decisões na sua vida? Você. Em quem vocês confiavam? Em vocês. Quais eram o objetivo de vocês? Era vocês mesmos. Quem vocês queriam satisfazer? Vocês. Percebem isso? Mas o bonito desse texto é que Paulo, no segundo bloco, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo nos conta o que Jesus fez. O que Jesus fez e ele está fazendo ainda, quando ele derrama a sua graça sobre a nossa vida. Olha só um pouquinho do que ele fala nesses versículos. Ele fala assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças,
O objetivo dele, presta atenção nisso, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Quando nós entendemos o que Jesus fez naquela cruz, quando nós entendemos o preço que ele pagou ao morrer por cada um de nós, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus pela igreja, pelo seu povo, nós somos levados a compreender as consequências disso na nossa história. Nós somos levados a entender que ele destruiu toda e qualquer barreira de inimizade que nos alienava uns dos outros. Aqui Paulo está sendo bem específico. Paulo está dizendo para aquela igreja sobre a grande diferença entre os judeus e os gentios, porque os judeus, eles não aceitavam os gentios. Pela lei de Moisés, eles eram um povo exclusivo e gentio nenhum podia fazer parte deles. Quando Paulo está dizendo isso para aquele povo, ele está dizendo agora, através de Jesus, nós temos o privilégio de ter esse muro, essa barreira, a divisão, a separação, a inimizade totalmente destruída. E agora Jesus une judeus e gentios, e dos dois, e Paulo usa um termo forte, dos dois ele faz um novo homem. Dos dois, ele faz um novo homem. Tem um outro termo que Paulo usa que eu gosto muito, que ele fala assim, que o objetivo dele era criar esse novo homem. E os dois estarem em um só corpo. Os dois povos em um só corpo. Judeus e não judeus, unidos em um só corpo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da igreja. Paulo está falando que através do que Jesus fez, e se você compreendeu o amor de Jesus, a essência do sacrifício de Jesus, você é capaz de reconhecer que Deus, em Jesus, ele tira toda a nossa inimizade, toda a nossa alienação, ele rompe toda a barreira que nos separa, para que tudo isso seja unido em um só corpo, um só povo. Não existe divisão nesse povo que Deus chama de seu, a família dele. Não existe divisão nesse corpo, que é o corpo de Jesus, a igreja. Olha que lindo que Jesus faz, e Paulo fala, ele é a nossa paz. Não existe alienação mais, não existe mais inimizade, não existe mais divisão. Gente, se existe na terra um povo que precisa ou precisava compreender um lugar seguro onde não existisse divisão em hipótese nenhuma, esse lugar seria a igreja. A igreja precisa entender a essência dela, e a essência dela é ser um só corpo, um novo homem, uma só humanidade. Mas isso tudo, Paulo constrói um pensamento. Porque ele já respondeu quem nós éramos. E você pode ler de novo depois lá em versículo 11 e 12. Depois ele responde o que Jesus fez e quais são as consequências disso no versículo 13 ao versículo 18. E para fechar o pensamento dele, ele caminha para o versículo 19, que é o trecho que nós começamos lendo aqui nesse momento. E esse trecho, ele é muito forte. Sabe por quê? Porque esse trecho ele nos desafia a pensar na nossa essência. Paulo, ele está falando aqui, uma vez que você entendeu quem você era e o que ele fez, que Jesus fez, agora você precisa entender, então, no que você se tornou. E o que me intriga é que quando Paulo descreve o que eu me tornei ao receber o amor de Jesus na minha vida, ele não fala isso somente para o Leandro. Ele fala isso para o coletivo, não para o individual. E aqui ele mostra para mim e para você pelo menos 3 características da nossa essência que faz toda a diferença quando nós paramos para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo o que significa essa igreja. Olha só o que Paulo está tentando nos ensinar quando ele ensinou isso para Efésios.
Olha só, versículo 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira característica que faz parte da essência do que nós somos como igreja é que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos mais indivíduos separados, isolados e alienados, vivendo a sua vida e a sua espiritualidade solitária do jeito que você quiser. Nós não somos mais os desigrejados, nós não somos mais os cristãos nominais, nós somos chamados de concidadãos dos santos. Essa expressão é muito interessante. Eu não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida, mas concidadãos é uma palavra forte para o grego, porque aquele povo de Roma sabia muito bem o que significava essa concidadania. Concidadãos era a palavra usada, era um termo usado para descrever aquela pessoa que morava numa cidade e fazia parte daquela comunidade local. Não era uma pessoa que não tinha nacionalidade, que não tinha origem, que não tinha umbigo. Era uma pessoa que tinha uma origem e ela carregava no seu próprio nome uma espécie de codinome de onde ela vinha, de qual comunidade ela fazia parte, do povo que ela pertencia. Olha que bonito isso. A gente vai lendo os escritos antigos e a gente vai percebendo que morar em algum lugar e fazer parte de uma certa comunidade naquela época fazia parte até do nome que nós carregávamos como identidade. Se dependendo de onde você nascesse, a comunidade que você pertencesse, você levava no seu nome um sobrenome de quem você era. Aqui Paulo usa o mesmo termo, com a mesma força, com o mesmo peso de expressão, para dizer, para aquela igreja de Éfeso, dizer assim: deixa eu lembrar vocês uma coisa que é muito importante. Vocês são igreja, não são? Então vocês precisam pensar em algo. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês são cidadãos juntos. Vocês são cidadãos do mesmo lugar. Vocês convivem na mesma comunidade. Uma vez que Jesus fez o que fez, nós somos o que somos. E nós somos uma só comunidade. Agora nós levamos o sobrenome sobre nós. Nós temos agora na nossa identidade algo cravado no nosso nome. Nós somos cristãos, não é assim que nós falamos? Por que cristãos? Eu não sei se você sabe, mas cristão é uma palavra que significa pequeno Cristo. É como se nós fôssemos um pedacinho, uma representação, uma representatividade do próprio Cristo. Nós somos uma comunidade só. Eu aprendo muito com isso, sabe por quê? É porque é muito contrastante uma pessoa que diz fazer parte da igreja, que diz até ir em alguma igreja, e que diz que entendeu o evangelho, que entendeu o que é ser cristão, mas que simplesmente não se envolve com a comunidade com a qual faz parte. Às vezes tem até vergonha de dizer o que é espiritualmente. Eu sou cristã, mas eu não sou lá aquela coisa, eu só vou na igreja de vez em quando, eu não quero me envolver, eu prefiro mais viver a minha espiritualidade no meu quarto, quietinho, sozinho, eu não quero me envolver com ninguém, com nada, como se isso fosse possível. Ser igreja na sua essência não é possível sem o concidadão, ser cidadão com alguém. Não existe esse individualismo na essência do que Paulo chama de igreja aqui. Então ele usa esse termo para nos lembrar que nós fazemos parte de uma mesma nação, de um mesmo povo. Nós fazemos parte da essência igual de uma nação que Deus está comprando com seu sangue. Mas ele não para por aí, porque dentro de uma nação, dentro de uma cidade, existem várias famílias que pertencem à mesma comunidade.
E talvez você poderia falar assim, eu pertenço à cidadania dos santos, né, que é a cidade, mas eu sou de uma família um pouquinho diferente, etc, né, minha família é tal. Não, Paulo ainda fala assim, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não existe famílias de Deus, existe a família de Deus. E se você entendeu o Evangelho de Jesus, fazer parte da família de Deus agora quer dizer que você faz parte dessa grande família, a família comprada pelo sangue de Jesus. Parece que saiu da cidade e partiu para uma coisa mais íntima, mais profunda. Agora você faz parte de uma família. E, gente, quando a gente para pensar na nossa família, a gente não simplesmente abandona a nossa família. Nós não deixamos de ser parentes dos nossos pais, dos nossos irmãos, porque temos desavenças ou problemas. O seu sobrenome, a sua linhagem sanguínea, ela vai com você por onde você estiver. Você pode até decidir morar sozinho em outro país, não querer ter um relacionamento com seus parentes próximos e querer anular na tua cabeça quem é a sua família por alguns problemas que você já teve. Mas isso não tira de você, da sua genética, da sua composição, daquilo que você é, o fato de que eles são família. São a sua família. Nós não abandonamos família. Um pai e uma mãe, tudo que eles querem é ver a sua família unida, crescendo juntas e os irmãos se amando, todo mundo em harmonia no seu lar, a gente poder sentar ao redor de uma mesa e poder celebrar o sucesso um do outro, poder festejar ao ver as vitórias, as conquistas, poder dar a mão para poder ajudar nas derrotas, nos momentos de fracasso, nos momentos de dificuldade. Família é aquele núcleo que se ajuda quando um está precisando. E se não tiver como ajudar, se desdobra, se vira do avesso para dar conta. Vocês já pararam para pensar o que um pai e uma mãe é capaz de fazer por um filho? Isso é família. Isso é ser família. Paulo usa o mesmo termo. É a mesma força da expressão. E ele diz, vocês agora, que estavam longe, que viviam sem Deus, que estavam alienados de Deus e de todos os homens, vocês agora foram reaproximados por causa de Jesus, reconciliados em Jesus, e agora vocês fazem parte da mesma família. Nós podemos ter várias denominações, várias placas com nomes diferentes de igreja, igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E às vezes uma funciona de um jeito, outra funciona de outro jeito, mas uma coisa que nós não podemos perder de vista é que a família de Jesus é uma só. Ela não se divide. Não existe famílias. Existe uma família, que é a família de Deus, da qual nós somos membros, da qual nós fazemos parte. Então, pensa comigo, gente. Não faz sentido nenhum você dizer que você faz parte da família de Deus, uma vez que você tem Jesus e escolheu viver por Ele, com Ele. Não faz sentido nenhum você não querer conviver com a família que Deus te deu. Não faz sentido você dizer que faz parte dessa família, mas que não quer conviver com ela. Todas as vezes que a Bíblia usa essa imagem de alguém que faz parte de uma família, mas que decidiu não conviver com ela, essa pessoa estava debaixo dos desejos do domínio do pecado. Jesus mesmo usa essa imagem de um filho saindo da sua família para viver uma vida sozinho, como se fosse possível. Em Lucas capítulo 15, uma parábola conhecida por todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Pensa, Deus, Ele constrói um corpo, um povo, uma família. Então não faz sentido você dizer para mim que você é cristão, mas que não quer conviver com a igreja. Desculpa, gente. A igreja não é um programa, um evento que você vai no final de semana. A igreja não é um evento que você vai de vez em quando. A igreja não é um local onde você vai ali quando você precisa. A igreja são pessoas.
A igreja é uma família que se nutre mutualmente, que se ajuda mutualmente, que cuida uns dos outros. Não existe a minha vida e a sua vida, existe a nossa vida porque nós fazemos parte da mesma família, que é a família de Jesus. Então não faz sentido você ser cristão e dizer para mim que você não quer conviver na igreja. Porque ser igreja quer dizer conviver em família. Percebe a força que isso tem? Eu me lembrei de uma palavra muito bonita. Ela não está no grego, nem no hebraico, nem no português, mas essa palavra, ela é uma palavra na língua Zulu. E você já deve ter ouvido falar sobre ela por aí. É a palavra Ubuntu. Algumas pessoas falam Ubuntu, mas é Ubuntu a pronúncia dela. Essa palavra é uma palavra antiga, é uma palavra africana da língua Zulu, mas o significado dela é muito bonito. Sabe aquela história da saudade? Saudade é uma palavra que ela existe na língua portuguesa, mas quando você vai traduzir para o inglês é difícil, vai traduzir para o francês é difícil, você vai traduzir para o espanhol é difícil, porque saudade é uma palavra nossa. Ubuntu é uma palavra do Zulu. É uma palavra dessa língua específica e é difícil a gente trazê-la para a nossa língua, mas ela tem um significado muito profundo. Um dos significados dessa palavra é que ela significa que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. O que eu só sou porque eu sou com você. É isso que Ubuntu quer dizer. Quer dizer que o que eu sou pelo que nós somos juntos. É um senso de comunidade tão grande que essa palavra traz, que quem entendia o que está por trás dela vivia as dores, os sofrimentos, as vitórias, as conquistas da comunidade, não sozinho. Não existe espaço para o individualismo, para o egoísmo, quando você entende a essência do que quer dizer isso. Nelson Mandela usou essa palavra para dizer uma vez o significado dela quando estava fazendo um discurso. Olha o que o Mandela falou. O Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida, disse Mandela. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. O que Mandela está ressaltando aqui, e o que ele está dizendo, é que o meu progresso, aquilo que eu sou, o que eu faço, o que eu quero conquistar, ele está completamente conectado com o progresso, o sucesso e as conquistas da minha comunidade. Eu não sou o que sou sozinho, eu sou o que sou, porque eu tenho você comigo. Essa é a essência da igreja também. Ser família de Deus quer dizer compreender isso. Não existe eu, só existe nós. E a Bíblia está recheada de locais onde não existe eu. O que existe é nós. Nós precisamos parar de ler a Bíblia na perspectiva do eu e começar a ouvir Deus falar no nosso coração na perspectiva do nós. Então ser igreja é conviver. Ser igreja é estar juntos. Ser igreja é ser nós e não ser eu. Você já parou para pensar nisso? Tem uma segunda característica que Paulo fala aqui que é muito legal, que está no versículo 20. Olha só. Ele diz assim: e essa família de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Uma segunda característica é que nós somos construídos sobre os mesmos fundamentos. Não existe diferença nesse fundamento, não existe diferença nas bases sólidas que nos constroem. Ser igreja é entender essas bases. Nós temos aqui duas coisas que Paulo falou. Primeiro, ele disse, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo construídos em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamentos dos apóstolos e dos profetas são todas as verdades que contêm as verdades, os princípios, que os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento diziam. Ou seja, Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia, é a base sobre a qual todo esse edifício é construído. É muito legal pensar nisso.
E toda vez que eu penso num edifício, num prédio, eu fico pensando, meu Deus, como que é possível um prédio ficar de pé quando a tempestade vem, quando a ventania vem, quando tem algum abalo sísmico na terra? Existem prédios de mais de 20, 30, 40 andares, como que esses edifícios ficam em pé? Passando de carro ali pela Paulista, eu fico olhando para cima assim, e às vezes eu fico contemplando aqueles prédios altos, bonitos, com uma estrutura gigantesca, e eu fico pensando assim, gente, como que isso consegue ficar de pé? Como que isso não cai? Mas o segredo do edifício não cair está na sua base. Como ele é construído desde a sua base. Um edifício alto, ele tem muita construção para baixo da terra, para que possa ser sustentado. E o que é colocado ali no sustento da base, do fundamento dele, é algo sólido, firme, estável, que não muda, que não gera instabilidade, mas que é tão sólido e tão firme que é capaz de sustentar tudo que vem para cima. Paulo está usando essa imagem, essa metáfora para dizer qual é o solo que eu e você estamos sendo construídos como igreja, como família de Deus. E ele diz, o nosso solo são as promessas da aliança do Senhor, do Antigo e do Novo Testamento. É a história de Deus escrita na revelação dele, são as Sagradas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, são as palavras dos apóstolos, as palavras dos profetas que nos dizem quem Deus é e o que ele fez por mim e por você. Quando veio através de Jesus, morreu naquela cruz, ressuscitou e vive hoje em nós, através do teu Santo Espírito. Isso é o fundamento sobre o qual essa igreja, a nossa igreja, é construída, e esse fundamento é um só. Ele não muda. Cuidado, gente. Cuidado com pessoas que estão tentando edificar, construir prédios sobre fundamentos que não são a Bíblia, que não são as palavras de Deus, que não é a Bíblia. Cuidado com pessoas que têm construído as suas igrejas pelo sucesso, pelo o projeto empresarial da sua vida, pela quantidade de arrecadação financeira que ele consegue. Cuidado com as filosofias, com as estratégias de marketing. Cuidado com as igrejas que são construídas sobre fundamentos que não são as palavras de Deus. As profecias, as filosofias, as ideologias. Cuidado. A família de Deus está construída sobre um solo que é firme, que é sólido, que é a palavra do Senhor. E além disso, Paulo fala que além desse sólido solo, nós temos Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como uma pedra angular. A pedra angular era uma pedra grande, maciça, que era colocada nos cantos das construções daquela época. Essa pedra, ela não só sustentava todo o edifício, como ela alinhava e ela ajustava a junção de duas paredes. Então, nos ângulos da construção existiam pedras angulares. Qual era a função dela? Unir paredes e alinhar toda a construção, fazendo ela ficar estável e forte, mas alinhada e crescer sem ter problema de instabilidade. O que Jesus faz na igreja, quando nós entendemos que a igreja é construída sobre a verdade do Evangelho e da sua palavra, e debaixo do relacionamento que nós temos com Ele como pessoa, nós temos como pedra angular o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o seu amor, o seu Evangelho. As nossas paredes são unidas, as nossas diferenças se vão, e elas são alinhadas para que possa crescer, para que elas possam ter um grande crescimento sem nenhum risco de instabilidade, de insegurança. E quando vir uma tempestade, vir um problema, vir qualquer coisa, ela não se abala, ela não cai. Jesus também contou uma parábola assim. Ele disse que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha e não aquele que constrói a sua casa na areia.
Porque todas as casas vão ser sujeitas a tempestades, a chuvas, a terremotos, a abalos, mas aquele que construiu na rocha, ele terá sua casa intacta. Aquele que construiu na areia, ele terá a sua casa destruída e só sobrará morte e ruína. Jesus disse isso. E a essência da igreja nos mostra. Paulo está dizendo isso para Efésios, que a nossa essência é que o nosso fundamento é um só. Nós baseamos tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos nas palavras de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, apóstolos e profetas. E nós baseamos, o sólido fundamento é a nossa pedra angular, que é Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Jesus não é uma história, não é uma fábula, não é um mito, não é uma ideologia. Jesus é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. Então, se o seu fundamento é esse, meu querido, minha querida, você precisa demandar tempo da tua agenda para que você ouça a voz de Deus através das Sagradas Escrituras, porque nós somos construídos através dela. Você precisa demandar tempo da tua agenda para que você fale com Deus através da oração, porque nós temos um relacionamento com uma pessoa que é Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. É isso que nos faz ser família, é isso que nos faz ser sólidos. Nós temos um exemplo de uma obra de arte que foi construída na Itália, mas que não foi construído sobre sólidos fundamentos. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez já foi até lá visitar a Torre de Pisa. E a Torre de Pisa na Itália, ela tem uma inclinação, ela já foi alvo de vários estudos para que ela não viesse ao chão. Porque quando ela foi construída sobre um terreno que de certa forma era argiloso, arenoso. E isso desestabilizou os seus fundamentos. E à medida que os anos foram passando, essa torre foi se inclinando. Os seus fundamentos foram ruindo. E agora, eles precisam estudar como fazer uma base sólida para que essa torre não caia. Eles já fizeram isso, na verdade. Nossa igreja, a Igreja da Vila, nós precisamos retomar os nossos fundamentos. E saber que nós somos concidadãos do céu, dos santos. Que nós somos família de Deus, então por isso que nós convivemos. A nossa essência é o convívio. Conviver um com o outro, cuidar um do outro, o estar junto um com o outro. O nosso fundamento é sólido e é um só. É o que Deus diz em suas palavras e o nosso relacionamento com Jesus Cristo através da oração, através da comunhão. Mas existe uma última característica, e eu quero terminar com essa característica, chamando a tua atenção para o versículo 21 e 22. Olha o que ele diz. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. A terceira grande característica que Paulo usa aqui é que nós crescemos e somos edificados como igreja quando nós estamos juntos. Quando nós estamos juntos. Essa palavra é muito forte aqui. Primeiro, me chama muito a atenção porque prédio não cresce. Prédio é construído. Ele geralmente, quando é construído, ele já tem uma altura determinada, porque o fundamento já é estabilizado, já é preparado para isso. Mas aqui Paulo usa a figura do prédio, mas usa isso como uma figura de algo que é orgânico, que é vivo, que ainda está em crescimento, que ainda está em construção, não está acabado. Existem ainda tijolos sendo colocados sobre tijolos. Esse prédio ainda está crescendo, sendo construído. Mas esse prédio, ele é construído de uma forma muito bonita. E isso me mexe muito comigo. Eu não sei se você já reparou aqueles muros antigos. Tem algumas fazendas que nós vamos, que a gente passa por esses muros. Geralmente escravos construíam esses muros. Mas em outros países também nós vemos construções grandes que eram feitas assim. Os próprios muros de Jerusalém têm uma estrutura parecida. Então Paulo usa dessa imagem do templo, do santuário, para poder dizer isso que ele está dizendo aqui. Porque os muros naquela época não eram de concreto e muito menos de tijolo de barro, mas os muros eram feitos de pedra. E pedras
Você, quando vai extrair a pedra da montanha, você quebra ela, então ela fica com uma ponta para cá, fica com uma forma diferente da outra. Não existe pedra quadradinha, uma igualzinha à outra, que se casa, como se fosse um tijolo que tem todas as mesmas formatos e eles se encaixam um no outro. Não, as pedras elas são disformes, são diferentes uma da outra. E é difícil encaixar uma pedra na outra, sendo que os formatos são tão diferentes. É interessante porque quando nós olhamos para esses muros feitos de pedras, a gente percebe que teve um trabalho de quem construiu esse muro de encaixar exatamente uma pedra no encaixe da outra. E essa pedra que se encaixou aqui, ela não serve para se encaixar aqui, porque ela tem um formato que se encaixa aqui. Sabe, me ensina tanto isso de pensar nessa imagem que Paulo usou aqui, porque para mim a igreja é isso. Quando ele fala que o edifício está sendo construído juntos, é porque existe uma pedra que se encaixa na outra. A ponta que eu tenho, ela se encaixa na que você não tem. O dom, o talento que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, o que Deus me deu de habilidade, ele junta tudo isso e ele une tudo isso para que esse edifício cresça, para que essa família cresça. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Ele nos ajusta. Ele fala que esse edifício ele é ajustado por Jesus. O convívio faz isso conosco. Ele está construindo esse edifício. Jesus está colocando pedra sobre pedra. E ele sabe exatamente onde ele tem que encaixar uma pedra e outra. Meu querido, minha querida, se você é um discípulo de Jesus, você faz parte dessa construção. E o seu lugar é só seu. Aquele encaixe foi preparado por Jesus para você. Mas você não é muro sozinho. Você não é parede sozinha. Você não consegue ser edifício, construção, casa de Deus sozinho. Você só é isso quando você está unido com o outro. Quando você tem pedra junto de pedra. Igreja só é igreja quando nós somos ajustados por Jesus e nós vivemos juntos. E nós vivemos juntos. Nós não existimos sozinhos. A nossa essência não é estar sozinha. Então, em nome de Jesus, não deixe nenhuma influência contrária à palavra de Deus tentar enganar você e convencer você de que você consegue ser igreja sozinho, no seu quarto, na sua vida, dentro do seu apartamento. Você só consegue ser igreja, a igreja de Jesus, a família de Deus, se você estiver junto com aqueles que Deus escolheu para formar esse grande edifício. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Se nós começamos esse momento perguntando o que é ser igreja, se esse tempo maluco que nós estamos vivendo está nos possibilitando pensar e refletir o que significa ser igreja, eu queria te dizer que ser igreja é estar ajustado por Jesus, unidos uns aos outros. É conviver como uma família. É estarmos juntos. Eu sei, você deve estar pensando aí, mas pastor, nós não estamos conseguindo ficar juntos. Nós ainda estamos em isolamento social, nós ainda estamos no meio dessa pandemia maluca. Nós precisamos nos reinventar para esse convívio. Nós estamos precisando aprender tanta coisa de novo para convivermos como família. Você deve ter passado por isso no Natal, no Ano Novo agora, aquela decisão, eu vou ver meus pais, eu vou ver meus parentes, ou eu fico em casa sozinho, o que eu faço? E quem se reuniu com a família, fica aquele peso na consciência, será que eu estou fazendo coisa certa? E quem não foi, sabe, fica, será que eu não deveria ter ido? Porque a gente está tentando se reinventar para viver esse momento. E a igreja também. Nós ainda não voltamos com os nossos cultos presenciais, nós não voltamos a nos reunir por prudência, por uma decisão prudente. Nós não queremos que ninguém
seja alvo de uma contaminação pela própria igreja. Vai ter um momento onde nós vamos voltar a nos reunir, poder olhar um nos olhos dos outros. Mas nós podemos conviver, mesmo no isolamento social e nessa pandemia. Nossa igreja, a partir desse ano, está iniciando um projeto bonito, lindo, que é o projeto dos grupos pequenos. Já existem 3 grupos, um grupo com o presbítero Luciano, um grupo com o presbítero Paulo, um grupo com o presbítero André, e nós vamos começar a ter reuniões semanais, mesmo que online, e possivelmente uma reunião presencial quando tudo isso passar, para que a gente possa não somente ter uma reunião, um evento da igreja, mas para que a gente possa estar juntos, cuidando uns dos outros como uma família faz. É eu saber a sua dor, eu poder sofrer com você, eu orar por você, a gente poder ouvir o que Deus tem para nos dizer juntos, orarmos juntos. Isso é ser igreja. Isso é fazer parte dessa família. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. E pensando sobre isso, colocar em prática na sua vida, de uma vez por todas, que a igreja não é um lugar para onde eu vou. A igreja é uma identidade de quem eu sou. E essa identidade passa pelo convívio uns com os outros. Eu não sou igreja sozinha. Você não é igreja sozinha. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos, convivendo em família, a família de Deus. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto. Dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta
paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Junto, livre, junto. Depois dessa canção tão linda que fala de como nós devemos cuidar uns dos outros e como nós devemos trazer o nosso irmão para perto, né, e ter com ele paz e comunhão, essa canção é muito bonita, né? E essa canção nos faz pensar como nós devemos fazer isso constantemente. Ser igreja tem a ver com isso, trazer o seu irmão para perto e ter comunhão com ele. Eu queria terminar esse momento aqui junto com você fazendo uma oração e pedindo a bênção do Senhor para que a gente consiga praticar tudo isso que Ele nos falou hoje. Mas desde já, antes da gente orar, eu queria dizer para você uma coisa. Eu estou chegando agora, né? Você talvez ainda nem me conhece, mas eu queria muito me colocar à disposição como pastor para cuidar de você, para cuidar da tua vida, para cuidar da tua família. Eu tenho orado por você, orado pela tua casa, pela tua família, e tenho desejado assim profundamente no meu coração o dia que nós vamos poder nos encontrar e nos conhecer melhor. Com certeza esse tempo, esse dia vai chegar, mas nesse período agora, eu queria muito que você tivesse o meu contato de telefone, que você tivesse aí na tua agenda o meu número salvo, e qualquer necessidade, qualquer dificuldade, se quiser bater um papo, quiser conversar, vamos marcar talvez uma reunião online, ou a gente pode tentar ver o que dá para a gente fazer. Mas eu queria ter a oportunidade de cuidar de você como pastor que Deus colocou na Igreja da Vila nesse ano de 2021. Então eu estou à disposição da sua família, do seu coração e da sua vida para o que você precisar. Conte comigo, Igreja da Vila. Eu quero orar por vocês e quero pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida para terminarmos esse nosso culto. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Muito obrigado pelo que o Senhor falou ao nosso coração. Que nós possamos ter a certeza dentro de nós que ser igreja é fazer parte dessa grande família do Senhor. Que ser igreja tem a ver com ser o povo que o Senhor escolheu para viver juntos. Que essa seja a nossa essência. Que a Tua palavra seja o nosso mais sólido fundamento. Que o nosso relacionamento com Jesus seja a pedra angular sobre a qual nós somos alinhados e edificados. E que nós possamos sempre lembrar que nós só crescemos e só somos igreja se nós estivermos juntos convivendo uns com os outros. O Senhor nos ajusta à medida que isso acontece. E para que nós possamos ser assim, viver assim, cuidar uns dos outros, ser família de Deus, nós pedimos a bênção do Senhor nesse dia. E que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, tão amoroso, tão cuidadoso, e o poder, a capacitação e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas
Igreja da Vila, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma excelente semana e que a gente possa se ver por aqui daqui a alguns dias. Até domingo que vem. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem vocês eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste.